Você já parou para pensar em como a vida pode acabar de maneiras completamente inesperadas e, às vezes, até absurdas? Bem-vindos ao Infogaláxia. No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 mortes mais bizarras do mundo, uma contagem que vai do estranho ao inacreditável. Prepare-se, porque algumas dessas histórias parecem saídas de um roteiro de filme. 10. O advogado que provou demais. Em 1993, Gary Hoy, um advogado de Toronto, decidiu impressionar alguns visitantes no prédio onde trabalhava. Ele tinha o costume de demonstrar a resistência das janelas de vidro do escritório jogando-se contra elas. Era algo que ele já havia feito várias vezes, mas, dessa vez, a janela cedeu. Gary caiu do 24º andar, provando que, às vezes, até as demonstrações mais calculadas podem sair terrivelmente errado. 9. A barba fatal de Hansen Minninger. Hansen Minninger, famoso por ter a barba mais longa do mundo no século XVI, morreu de uma forma tão inusitada quanto sua aparência. Em 1567, durante um incêndio na cidade de Braunau na Áustria, ele tentou escapar, mas tropeçou na própria barba, que tinha esquecido de enrolar. A queda foi fatal. Um lembrete de que, às vezes, nossos maiores orgulhos podem se tornar nosso maior perigo. 8. O inventor morto pela sua própria invenção. Francis Shelton era um alfaiate e inventor apaixonado por aviação. Em 1912, ele testou um traje paraquedista que havia criado, pulando da Torre Eiffel. Ele estava tão confiante no sucesso que dispensou manequins e decidiu testar ele mesmo. Infelizmente, o traje não funcionou como esperado, e Franz perdeu a vida em nome da ciência. 7. Morto por uma torta voadora. Em 1920, o famoso comediante francês Marcel Pagnol organizou uma competição de tortas em Marsella. Durante o evento, uma torta arremessada atingiu a cabeça de um participante, que acabou caindo e batendo o crânio. Foi um caso absurdo e trágico, mas que marcou os perigos das competições culinárias mais animadas. 6. O bispo e o teto fatal. No século XVII, o bispo de Londres, Francis Bacon, foi uma figura excêntrica. Ele acreditava que o frio conservava a carne, e então, durante uma tempestade de neve, decidiu fazer um experimento. Ele saiu para encher uma galinha com neve, mas acabou pegando uma pneumonia e morreu pouco depois. 5. Morto por risadas. Crisippus, um filósofo grego, morreu de tanto rir. Dizem que, por volta de 206 a.C., ele deu vinho a um burro e começou a rir descontroladamente ao ver o animal tentando comer figos. Ele gargalhou tanto que teve um colapso e não resistiu. Um fim hilário, mas trágico. 4. O caçador e a bengala arma. Em 1881, o político Clement Vallandigham morreu enquanto tentava provar que uma vítima havia disparado acidentalmente sua própria arma durante um julgamento. Para demonstrar, usou uma bengala com arma embutida e acabou se ferindo fatalmente. Sua morte é considerada um dos erros mais irônicos da história judicial. 3. A maldição da laranja cell. Em 1977, um cineasta amador chamado Brandon Lee estava gravando uma cena em que um tiro seria disparado contra ele. A arma, carregada com balas de festim, tinha restos de um projétil anterior. O disparo causou sua morte, confundindo realidade e ficção de forma terrível. 2. Morto por uma tartaruga voadora. Esquilo, o famoso dramaturgo grego, teria morrido de uma forma bizarra por volta de 455 a.C. Uma águia, tentando quebrar o casco de uma tartaruga, deixou o animal cair do alto. O casco atingiu a cabeça de Esquilo, que morreu no local. Uma prova de que o destino pode ser cruelmente irônico. 1. A experiência explosiva de Thomas Midgley. Thomas Midgley, um químico americano responsável por inventar a gasolina com chumbo e o gás CFC, teve uma morte tão inusitada quanto suas criações polêmicas. Ele ficou paralisado após uma doença e criou um sistema de cordas para se mover na cama. Em 1944, ficou preso no mecanismo e foi estrangulado por sua própria invenção. Um fim tão complicado quanto o impacto ambiental de suas invenções. E aí, qual dessas histórias você achou mais inacreditável?
Comente aqui embaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos curiosos como esse. Até a próxima!